Meus queridos amigos, alunos, essa é a nossa aula de número 2, espero que gostem, tá bom? É sobre o planejamento de obras e vamos falar de orçamentação agora, que é muito importante no planejamento de nossas obras, né? Então, o que vem ser orçamentação ou fazer orçamento, né? O próprio nome diz, é o ato de elaborar orçamentos também chamados de levantamento de custos e preços de todo o material daquele empreendimento que vai ser construído, né? E contudo também o orçamento você pode estimar ou calcular antes da sua execução da sua obra. E qual será também o seu custo, né? Esses orçamentos têm finalidades muito diversas, né? E suas características são diversificadas, são diferentes, dependendo do fim a que se propõe. Nos casos mais comuns de necessidade de orçamentos, na primeira fase do planejamento de obras, antes de ter os projetos definitivos, você tem a necessidade de ter uma primeira fase. É o caso dos estudos de viabilidade técnico-econômica. Isso para você ver se tem possibilidade de que naquele lugar, naquele terreno, o seu empreendimento vai vingar, vai para frente, vai ter lucro, vai ter possibilidade de ter progresso e ter lucros. Quanto dos estudos preliminares ou projetos básicos, né? A gente viu isso na primeira aula, e você tem que analisar também a legislação do uso dos solos, o lugar principalmente onde vai ser montado o seu empreendimento, se está tudo legalizado, se não há problema de meio ambiente. Então você tem que fazer um estudo breve de comercialização de obras e de outros casos, né? Nesse caso, os orçamentos classificam segundo dois critérios: seu grau de precisão, né, que é muito importante ter precisão, não pode ser feito de qualquer maneira, porque você pode ter surpresas desagradáveis lá para frente, e seu nível de detalhamento dos dados apresentados principalmente em planilhas, né? Quanto ao nível de detalhamento, né, essa classificação ela diz respeito à forma menos ou mais detalhada de se apresentar o orçamento ao seu cliente das planilhas orçamentárias, né? Então, se você é um construtor, por exemplo, né, e tem um cliente, você tem que ter a habilidade de detalhar e apresentar o orçamento ao seu cliente em forma de planilhas, o mais fiel possível do mercado, né? E existe orçamentos sintéticos, planilhas sintéticas, são planilhas de resumo, né? Que apresentam dados de modo sintético ou resumidamente, e ela não fornece subsídios para análise detalhada do custo ou preços. É apenas um resumo, né? O, o que é diferente dos orçamentos analíticos, que são as planilhas analíticas que são bem detalhadas, né? Essas sim são documentos que fornecem dados bem mais diversificados do orçamento, e você pode analisar e localizar os impactos de custo e que se deseja alterar ou evitar, e podendo até mudar as especificações técnicas ou os projetos de acordo com a sua conveniência. Então, através dessas planilhas analíticas, o contratante tem em mãos dados como as etapas construtivas e seus custos e preços. E ele pode observar através dessas planilhas, né, se ele tem um poder de fogo para contratar na construtora
ou para dar um andamento do seu empreendimento. E ainda, todos os serviços componentes de cada etapa, suas unidades de referência, seus quantitativos, seus custos, preços unitários e os totais. Então, essas planilhas analíticas, na mão do contratante, ele vai ter o poder e a segurança suficiente para te contratar ou ter o poder de fazer uma reunião com você e mudar alguma coisa em termos de físico e cronograma. Sempre que se apresenta um orçamento ao contratante, estão obrigatoriamente incluídas planilhas sintéticas, né? Bem como as planilhas analíticas. É claro, né? Além das planilhas analíticas, que o contratante pode saborear, pode degustar, né? Tem também as planilhas sintéticas, que é um resumo, né, do que se vai fazer em obra. A partir daí, nós temos uns orçamentos estimativos ou aproximados, né, que é os orçamentos quanto ao grau de precisão, né? Esses orçamentos, eles são baseados no CUB, que é o custo unitário básico. Onde que você pode ter, onde que você procura esse CUB? Onde que se localiza o custo unitário básico? É na Sinep da Caixa Econômica Federal. Você entra no site, né? E lá você procura o CUB. Lá ele vai te dar planilhas sintéticas e planilhas analíticas, né? Então, pelo CUB, a estimativa dos custos, ou custo unitário básico, que é um custo de metro quadrado da obra pronta, é simplesmente uma metodologia simplificada que se dispõe para o cálculo aproximado dos custos da obra, né? O custo global, né, depois de você fazer toda estimativa do custo unitário básico, você tem um resultado do produto da área total a construir pelo custo unitário básico. Essa área total ela é definida pelo projeto de arquitetura, seja em qualquer fase em que o mesmo se encontrar, e o custo unitário básico de construção é fornecido por diversas fontes. Entre elas, o boletim mensal do Sinduscon, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, e revistas técnicas especializadas. Então, o que é o custo total? É a área total de construção vezes o cúbico da região e do padrão da obra. Exemplo, se você tem construir 300 metros quadrados de um empreendimento, tá certo? Seja em Mato Grosso do Sul, você vai ter que abrir, tá certo? A região do custo unitário básico de Mato Grosso do Sul e o tipo padrão da obra. Qual que é o tipo da obra? A obra é padrão médio, padrão luxo, padrão regular e assim por diante, né? Por outro lado, nós temos os orçamentos baseados na norma brasileira 12.721 de 2006, foi substituída pela norma brasileira 140 de 1965, né, que fala o seguinte: em relação ao seu conteúdo, as palavras-chave: avaliação de custo unitário de construção, orçamento de construção e incorporação de edifício. Sendo o interesse do presente estudo o cálculo dos custos de obras pelo método da área equivalente de construção previsto nessa norma. Portanto, consideramos como condição indispensável de ter à mão o texto da mesma para o conhecimento e consulta sempre que necessárias, né? Então, a norma, ela apresenta no seu conteúdo a avaliação dos custos em áreas de construção, como é que você pode fazer esse orçamento de construção. Portanto, nessa área total, ela
será a soma das áreas tomadas como padrão com as áreas calculadas como equivalentes ao padrão. Exemplo: se você tiver um empreendimento de condomínio de casas, cada casa, né, mais o ruamento, mais o paisagismo, tudo, ela, ela tem que ser somada a essas áreas vezes o cálculo do custo unitário básico, né? Quando você calcula o custo total da mesma maneira, ela vai ser o produto dessa área pelo cubo, considerando o padrão escolhido. Na verdade, o que distingue esse método anterior é que não se soma áreas de construção de padrões diferentes, atribuindo o mesmo cubo. Se você tem um empreendimento e ele existe a metade padrão alto luxo e a outro luxo, você não pode somar as áreas atribuindo o mesmo custo unitário, o custo unitário básico. Você tem que separar dependendo do padrão. Então, ó, a área o custo total será a área padrão mais área equivalente ao padrão vezes o cubo. E nós temos os orçamentos pelo custo dos itens principais, né? Para estimar o custo total de obra por esse método, primeiramente a gente faz uma listagem dos que são considerados os itens principais da obra. O que significa isso aí? Isso aí se entende-se como sendo os itens mais representativos, o que vai onerar no custo global da obra. Então, por exemplo, estima-se o custo das estacas de fundações e dos blocos e cintas da fundação, o concreto estrutural, incluindo-se a armação e formo, o total de alvenaria e dos revestimentos diversos, seguindo-se com pinturas, vidros, quadris, pavimentações, coberturas, como elevadores, escadas rolantes de combate a incêndio e assim por diante. As mesmas fontes que fornecem o CUB informam também regionalmente, no caso, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, os custos de estar de serviços de interesse, como os mencionados acima. Então, o meu custo total de obra será a somatória dos custos dos preços que foram indicados acima ou desses itens principais da obra. Então, gente, orçamentos firmes, generalidades. O que vem a ser isso aí? São, inegavelmente, um indispensável elemento na grande maioria das atividades de engenharia no campo de prestação de serviços de todas as naturezas. Tá? É natural o caminho da aprendizagem de adquirir e construir os conhecimentos técnicos necessários, principalmente o engenheiro ou o técnico, nesse caso, que se pode usar seus conhecimentos com segurança na utilização de todos os recursos tecnológicos ao seu alcance. Então, como se faz? Qual o seu método de elaborar esses orçamentos firmes, né? Então, os orçamentos eles passam por duas grandes etapas na sua elaboração, né? Primeiro, eles são calculados todos os custos unitários, parciais e totais. Final das aulas, todas essas aulas, eu vou fornecer uma planilha e um modelo de um croquisinho para a gente fazer, fazer um exercício apresentativo e procede-se ao final, o seu fechamento para fins de verificação se esses custos de preço calculados estão compatíveis com os valores de mercado para a categoria da obra. E são compostos de cálculos explícitos e completos, COCRIS, anotações justificativas diversas, documentação de tomadas de preço, prospecto, catálogos consultados do empreendimento, né?
propostas que é oferecido, referência de todos os equipamentos ali no empreendimento e outros componentes, assim, se for necessário, referência de prestadores de serviços se tiver terceirizados nesse empreendimento, né? Após o fechamento e verificações, com eventuais correções, revisões e acertos pontuais, a gente passa a elaborar das planilhas orçamentárias que contém os resultados de custos unitários, parciais e totais e que são destinados ao cliente, uma vez que, obviamente, não terá acesso ao total de informações contidas nas memórias de cálculos. São só aquelas planilhas resumos, planilhas analíticas, que o seu contratante poderá observar. Então, gente, primeiro passo, cálculo dos quantitativos de serviço, né? Na base do concreto, dos desenhos do projeto executivo, né, a gente calcula todos os quantitativos de serviços daquele empreendimento, estabelece suas unidades usuais e quais unidades que deverão ser utilizadas como referências para os custos unitários do serviço. Exemplo, fundações, né? Aí tem um exemplinho, estacas moldadas em loco, por metro, escavação manual de valas para blocos e cintas é metro cúbico, formas de madeira para blocos e cintas é metro quadrado, armação para blocos e cintas é quilo, concreto estrutural para blocos e cintas é metro cúbico. Na sua planilha tem que alvenarias metro quadrado, cobertura metro quadrado e assim por diante, gente. Cada item aí tem que ter uma referência de unidade para se fazer. Entretanto, em alguns itens, por exemplo, no caso de instalações elétricas, hidráulicas provisórias, materiais de primeiros socorros, equipamentos de segurança, ferramentas e outros itens, na planilha usa-se a palavra verba, porque não tem unidades, são várias composições, né? Dentro das instalações elétricas tem lâmpadas, tem fio e assim por diante. As sequências dos serviços a serem calculados, no caso os quantitativos, será aquela contida num plano de contas que estiver sendo utilizado. Segundo passo, vamos elaborar as composições unitárias do serviço, que mostra esse serviço com todos os seus insumos, ou seja, todos os elementos que compõem, né? Instalação elétrica, lâmpadas, fio de 4 milímetros, fio de 2 milímetros, reator e assim por diante, né? Apresenta sempre os materiais, também a mão de obra, juntamente com os encargos sociais gerados pela mão de obra. Além desses insumos, componentes desse serviço, fazem parte das composições dos serviços os índices de consumo unitário de materiais e os índices de produtividade unitária da mão de obra. Eu reforço aqui que esses índices são sempre referentes ao consumo unitário do serviço. Então aí tem uma planilha de composição unitária de serviço de custos unitários. No cabeçalho aí o tipo de serviço, a unidade, a quantidade, o insumo que você vai detalhar, instalações elétricas, por exemplo, a unidade, verba, né? Qual o consumo? No caso, a instalação elétrica é kVA, unidade por insumo, quantos por insumo, por exemplo, R$ 1 por insumo, estou chutando, né? R$ 1 vezes tanto consumo, 50 reais vai ser o total, e aqui o total da unidade por serviço, certo? Então, gente, terceiro passo, como é que a gente faz a tomada de preço dos insumos? É a coleta desses insumos, é a coleta de dados para entrar na etapa seguinte do orçamento. Você procede com a tomada de preço de todos esses insumos,
que aparece nas composições de serviço e, com isso, algumas atitudes devem ser consideradas. Quais são? A tomada deverá ser feita do provável mercado fornecedor da obra. Se você está em Mato Grosso do Sul e seu empreendimento é no Mato Grosso do Sul, você tem que fazer essa tomada em Mato Grosso do Sul. Você não pode pegar, por exemplo, essa tomada em São Paulo, Minas Gerais ou em outro lugar. Não tomar preço de produtos e promoções de vendas. É um erro grasso que geralmente alguns empreendimentos colocam. Porque quando você tem o seu projeto executivo e você começa a montar a sua planilha, coloca preços que estão em promoção, geralmente essas promoções é de 2, 3 dias, de uma semana. Depois eles voltam a ter seus preços normais. Fazer a tomada por escrito com identificação do fornecedor, assinatura e data. Isso é muito importante, né? Você escrever e identificar qual o fornecedor, né? E que data que ele te forneceu esse preço. E ter uma atenção especial para a forma de pagamento. Se é à vista, se é a longo prazo, a médio prazo e assim por diante. E também verificar a disponibilidade de estoque do fornecedor consultado. De repente, aquele material que você pede ao seu fornecedor, ele só tem aqueles tantos metros, tem que não fabrica mais e tudo, tem se ter esse tipo de cuidado. Fazer tomadas em diversos fornecedores idôneos. Não fazer um orçamento só em um lugar, né? No mínimo, de praxe, você tem que fazer 3 orçamentos. Arquivar as tomadas de preço juntamente com as memórias de cálculo, né? Você está montando seu orçamento, você tem que fazer um arquivamento dessas tomadas de preços, mesmo que você coloque na sua planilha de custos, né? No quarto passo, nós temos a composição unitária de custo e o custo final. Quando você termina a tomada de preço, você volta às tabelas de composições de serviço, você alimenta com os dados coletados na coluna de preço unitário dos insumos, como nós vimos na planilha anterior que foi apresentada aí. A gente efetua as operações aritméticas para se obter esse custo unitário de cada serviço, bem como do custo total. Uma vez apurados esses custos de serviço, tem-se o custo de cada etapa construtiva e, consequentemente, nós obteremos o custo total da obra. Então, gente, o período da tomada de preço, ela deverá vir a ser adotada como a data de referência do orçamento importante dos reajustamentos ou negociações de preço de obras com início adiado ou não iniciados por qualquer outro motivo. Exemplo, se você fez o orçamento no mês de setembro de 2020 e só vai começar a obra em setembro de 2021, sua obra provavelmente vai ter um reajuste nessa planilha, né? Depois de um ano. No quinto passo, vamos fazer os fechamentos finais, tá? Esse passo de importância capital no processo de orçamento é a verificação dos custos e preços em relação aos parâmetros já conhecidos, CUB, obras militares já executadas pela empresa e preços coerentes do mercado, né? Essa apuração de custos e preços finais será diferenciada conforme o regime de contratação adotado pelo contratante. Para o regime de empreitada, o BDI será incluído em cada custo unitário de serviço. Gente, o que é BDI? É bonificação de despesas indiretas. É aquilo que vai ser embutido para você construir, planejar e fazer o seu orçamento. Isso aí tem um custo. É uma taxa percentual sobre o custo, o que transforma o custo em um preço unitário e, consecutivamente, tem-se um preço total para cada serviço,
um preço total para cada etapa construtiva e, finalmente, um preço total de obra, né? Você não pode deixar por o BDI porque você tem que o seu orçamento tem que ter um preço que você vai ofertar para o contratante mandar construir sua obra. Esses cálculos eles ficam registrados nas memórias de cálculo e não serão de conhecimento do contratante, o qual só fica ciente dos preços. Você não precisa apresentar o BDI para o contratante. O sexto passo é a apresentação final do orçamento ao cliente, ao contratante. No caso, a construtora, o engenheiro contratado ou proponente, no seu caso, você que estiver fazendo isso aí, você deve apresentar ao cliente os resultados de orçamento em planilhas próprias planejadas no contrato. Nós falamos anteriormente se é planilhas analíticas e sintéticas, né? Se é resumido ou se é distendidas. São duas planilhas, né? Acabei de falar que é uma resumida com orçamento sintético e outro conjunto de planilhas contendo um orçamento analítico. Como é que você faz o fechamento dessas planilhas? No caso, para o regime de empreitada, feche com apenas uma linha simples com o preço total da obra. Aí você vai passar para o contratante os valores apresentados, que já são preços firmes e invariáveis. No caso, para o regime de administração, usam-se 3 para o demonstrativo de custo e custos. Então, gente, foi muito legal apresentar essa segunda aula, né? Espero que tenham gostado e vamos partir para a aula de número 3. Até mais!